Bom dia, gente. Vamos para a segunda parte desse programa que iniciou domingo passado. A graça que não é barata. Certo, pastor? Isso. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aí na comodidade do celular, né? Trazendo assuntos que são importantes e que são interessantes também. Mais uma vez aqui, né, da casa dos nossos irmãos Anderson e Vanessa. Mais uma vez quero agradecê-los por terem aberto as portas para nós. Que Deus abençoe a vida desse casal, que Deus abençoe este lar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. E sempre lembrando, né? Caso você queira, o Café com Pastor pode ser daí, da sua casa. Basta entrar em contato conosco. Roda a vinheta, vem com a gente. Bom, pastor, no programa passado a gente finalizou com você falando do conceito, né, da disciplina espiritual, que a gente entrou até no mérito, né, da disciplina dentro do militar, né, do militarismo, na vida pessoal mesmo da pessoa. Você acha que a disciplina espiritual ela traz alguma proteção física? Olha, alguns aspectos da disciplina espiritual vai trazer benefícios físicos, sim. Por exemplo, o jejum, né? Ele deve ser feito com intuitos espirituais, né? Com intuito de disciplina espiritual. Mas o jejum, por exemplo, está sendo provado cientificamente, não só o emagrecimento, mas o jejum intermitente resolve todos os problemas que tem a ver, por exemplo, com sangue, com pressão alta, pressão baixa, diabetes tipo 2. O jejum intermitente cura diabetes tipo 2 e várias outras coisas. Então, eliminar toxinas do organismo, né? Então, o jejum, como nós estamos falando, é uma disciplina espiritual, mas ele também vai trazer benefícios físicos. Ele vai trazer benefícios, né? Então, nesse sentido, sim, nesse sentido. Agora, em termos gerais, por exemplo, que quando eu me sinto bem espiritualmente, isso vai afetar o fator emocional. E afetando o fator emocional também traz benefícios físicos. É tudo junto, tudo coligado. Não é nada cósmico, não é nada nada tudo. E Hipócrates, né, o pai da medicina, 600 anos antes de Cristo, fala corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Quero aproveitar aqui, o autor da carta aos Hebreus usa uma hipérbole, né, uma linguagem de exagero, no capítulo 12, verso 4, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por que eu digo que isso é uma hipérbole, uma linguagem de exagero? Já era sabido, há 2000 anos atrás, que não se divide, não se separa. Alma, espírito e corpo não se separa, não tem como separar. Inclusive a palavra indivíduo é do latim. In é um sufixo de negação. Indivíduo quer dizer aquele que não se divide. Não tem como dividir. Mas a palavra de Deus ela é tão assim que se ela quiser, ela consegue dividir alma e espírito. Juntas e medulas está falando de corpo. Entendeu? Então, é tudo ligado. A disciplina é espiritual. E eu estando bem espiritualmente, eu vou estar bem emocionalmente. Porque eu vou passar por tribulação, como nós falamos no primeiro programa, mas elas não vão me atingir emocionalmente. E eu estando bem emocionalmente, isso vai refletir no corpo. Então, indiretamente, traz benefícios físicos também. Essa era a minha próxima pergunta, né? Quais são os benefícios no mundo físico que pode trazer? Você já me respondeu. Sem querer, já respondi, adiantei aí. Vale a pena a gente lembrar também, você falando, pastor, que eu lembrei da passagem de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na parte em que eles pedem só legumes, né? Para o rei. Ali teve uma intervenção sobrenatural de Deus, porque se você mudar a sua alimentação, 10 dias você não vai ver, você pode ver algum resultado, mas não resultados assim
extraordinários. Como eles estavam melhores que os foi, outros, né? eles estavam muito melhores. Em 10 dias eles estavam muito melhores do que os outros. Então, que traz o benefício físico, traz. Mas ali também a gente não pode negar que houve a intervenção sobrenatural de Deus também. Tinha um propósito também. Tinha um propósito naquilo ali. Né? Pastor, o que a gente precisa para praticar a disciplina espiritual? Bom, vontade. Isso é qualquer tipo de disciplina. E aí, essa pergunta sua tem tudo a ver com o nosso tema, a graça que não é de graça, a graça que não é barata, né? Então eu tenho que ter a vontade, eu tenho que ter o desejo, eu tenho que querer fazer, né? Por exemplo, falamos muito, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra de Deus, mas você tem fome, tem sede de estudar a palavra? Você tem desejo de ler, de meditar, de estudar a palavra? Então, primeira coisa, eu tenho que ter a vontade. Segunda coisa, objetivos. Qual que é o meu objetivo? Porque muita gente, às vezes, pratica algumas coisas que são exigidas da disciplina espiritual, mas acaba que para elas não são uma disciplina espiritual por causa que o objetivo está errado. A motivação está errada. Eu estou fazendo com a motivação errada. Então, é uma prática da disciplina espiritual? Sim. Mas para mim está servindo como disciplina espiritual? Não. Porque a minha motivação está errada. Então, vontade, desejo, motivação correta. Né? Então, isso aí, a princípio, é o que mais se espera, o que mais se exige, quando alguém quer ter uma disciplina espiritual. Eu poderia dizer, pastor, talvez que um culto é uma disciplina espiritual, ou ele pode ser considerado ali também uma religiosidade? Porque tem gente que não abandona os cultos, né? O domingo não, o domingo é sagrado, eu vou para a igreja. Pois é, o que acontece? O culto, olha, vamos para a motivação que eu falei. O culto estabelecido por Jesus, o culto estabelecido, deixado pela igreja, ele tem 3 objetivos. O culto serve para que eu mantenha a comunhão entre mim e Deus, e aí vai ser através da adoração, através de um monte de coisa. Então o culto serve para quê? Em primeiro lugar, comunhão entre mim e Deus. O culto é para eu ter comunhão com os irmãos. E o culto é para eu me alimentar espiritualmente. Isso é o culto. Então, é uma disciplina espiritual? Sim. Eu estou me alimentando. Eu estou mantendo comunhão com Deus. Eu estou mantendo comunhão com os irmãos, que é importante. A comunhão dos santos é citada todo momento no Novo Testamento. Tá? Então, é uma disciplina? É. Também traz crescimento? Traz edificação? Traz. Então, o culto, sim. Agora, infelizmente, a grande maioria dos cultos tem sido somente mais um ritual religioso. Essa que é a grande verdade. Né? Um ritual religioso. Para outros, o culto é só um meio de eu receber as bênçãos do Evangelho, receber as bênçãos de Deus. Então isso não está servindo como disciplina. Por que você vai? Eu vou à igreja hoje porque hoje eu tenho que receber uma bênção. Eu vou à igreja porque eu vou buscar uma bênção. Eu vou à igreja, entendeu? Porque Deus tem uma bênção para mim lá. Poxa, mudou completamente o sentido, né? Que seria comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e alimentar-me da palavra para que haja crescimento. Mudou tudo. Né? Então, o culto, ele pode trazer crescimento espiritual? Sim. O culto faz parte da disciplina espiritual? Sim. Mas ele também é usado como religiosidade? Também é pura verdade. Né? Então, o que manda é a intenção do coração. Exatamente, é isso que Deus vai olhar. Sempre, sempre, sempre. É a intenção do coração. Você diria então para mim que o ideal é eu ir na igreja, né? Se eu for, eu ir com a mente assim, não, eu vou para ter comunhão com Deus, ter comunhão com meus irmãos. E me alimentar da palavra. Esse é o objetivo do culto. Tem que ir com isso na cabeça. Esse é o objetivo. Agora, outra coisa, né? O que Paulo vai falar em Romanos 12:1? Rogo-vos, porém, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os sacrifícios eram oferecidos mortos, né? Imolavam um animal e ofereciam. Ele falou, não, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde? 24 horas por dia, não só dentro de um templo, não só dentro das 4 paredes, entende? Então, lembra que eu te disse que não é de graça? Não é assim? Eu sou de Cristo, mas onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, tem que ser um culto para Deus. Você podia até terminar esse programa de hoje com aquela frase que o senhor sempre fala, né, no final. No final, você já sabe qual que é. Vamos ver. Pastor, então, o tempo de dedicação, ela é importante? Eu falo isso porque a gente tem aquela passagem de Marta e Maria muito
muito conhecida por todo mundo, onde Jesus vai à casa delas, uma se aproveita daquele momento com Cristo e a outra se preocupa em servir uma casa mais arrumada, né? Que é servir todo mundo. Tá. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar e corrigir uma injustiça que estão fazendo com a fala de Jesus e com a coitada que ficou preocupada em servir, né? A boa parte é aprender do Senhor, é crescer, é amadurecer. Isso aí foi Jesus que falou, não tem como ser contestado. A sua irmã escolheu a boa parte, quer dizer, está aos pés de Cristo, sendo alimentada, buscando crescimento espiritual, né? Então, isso é importante. Mas aqueles que servem, é muito gostoso você chegar à igreja, né, e assistir o culto, mas quem limpou as cadeiras? Quem limpou os bancos? Quem lavou o banheiro? Você se ajoelha no chão para fazer uma oração e a sua calça não sai suja, porque não tem poeira no chão, alguém limpou. Entende? Então, há serviços também. Aquela mulher ensinou, tem que ter aqueles, né, e tem que ter os que servem também. Isso é muito importante, né? Mas a lição principal que Jesus quis trazer é essa: separa um tempo para isso. Você precisa separar um tempo. Isso é tão importante, Arthur, deixa eu dizer. Há pessoas que dizem assim: nós estamos falando de disciplina espiritual, eu tento orar, eu tento ler a Bíblia, eu começo e depois eu paro. Uma das coisas importantes é você separar um horário. Entendeu? Porque se hoje eu oro de manhã, no outro dia eu oro de noite, no outro dia eu oro de tarde, daí a pouco separa, né? Então, nota que em Gênesis, todos os dias pela viração do dia, ou seja, no final do dia, início da noite, Deus aparecia para conversar. Ou seja, Deus tinha um horário marcado para conversar com Adão. Você precisa ter um horário. A disciplina não é só esse tipo de oração, esse devocional. O seu devocional, o meu tempo com Deus, o tempo para estudar a Bíblia, para meditar, você deve separar. Qual que é o melhor? Para mim é 11 horas da noite, todos os dias 11 horas da noite. Aí é uma disciplina. Entende? E você não, para mim é 5 horas da manhã, antes de eu sair para trabalhar. Ótimo. Todos os dias 5 horas da manhã, né? Eu aprendo isso com minha mãe, gente, agora, né, hoje é dia 13, há 3 dias atrás, no dia 10 de setembro, eu completei 25 anos que eu aceitei Jesus. E mesmo antes de eu aceitar Jesus, minha mãe tem 42, 43 anos, que ela é diaconisa. 42, 43 anos. E sempre que eu me entendo por gente, a minha mãe 2 horas e meia a 3 horas, todos os dias orando. E se você ligar para ela de manhã bem cedo, ela não atende. É a hora dela com Deus, a hora da oração, a hora da meditação, a hora dela estudar a palavra. Então, todos os dias de manhã, eu já sei como é, por exemplo, eu sei que ela levanta bem cedo, começa cedo, mas antes das 9 da manhã eu não ligo para minha mãe. Se ligar, vai estar interrompendo. É o horário dela, são 2 horas e meia de oração todos os dias. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Você falando assim também agora, pastor, me fez eu pensar no seguinte, né? No momento em que a gente dá essa importância para Deus, a gente está mostrando o valor dele realmente na nossa vida, né? Você tocou no assunto, Arthur, de extrema importância. O que é idolatria? Nós, às vezes, falamos mal de pessoas de outras religiões, né, que têm os seus ídolos ali. Mas idolatria, biblicamente falando, é tudo que toma o primeiro lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa que toma o primeiro lugar de Deus na sua vida é idolatria. E vamos lá, vamos para a nossa época hoje. Quanto tempo você dedica para o Instagram, para o YouTube, para a Netflix, para o WhatsApp, para ficar olhando os status? E quanto tempo você dedica para estudar a palavra? Quanto tempo que você dedica para falar com Deus? Para se derramar na presença dele? Estamos cheios de ídolos. Nós não escolhemos a boa parte. Verdade. Não escolhemos a boa parte. Quando a gente separa esse tempo e a gente fala assim, não importa o que vai acontecer, a terra vai cair, o céu vai desabar, a terra vai sumir. Como diria a Ana Paula Valadão, montanhas se prostram e rugem os mares, mas aquele horário é o meu horário com Deus. Você mostra assim, porque quando a gente vai num juiz, em algo, a gente tem aquele horário marcado. Se a gente não cumprir, a gente está faltando com respeito com ele, com respeito com a casa. E eu diria que seria a mesma coisa para o cristão, né? Eu diria que seria um pecado, mas é uma falta de zelo. Exatamente. No pecado não é uma falta de zelo e falta de disciplina, que é o que nós estamos falando. Você quer ver uma coisa? Logo quando eu me casei, eu tenho 21 anos de casado, eu trabalhava de vigilante numa empresa.
e tinha uma empresa muito grande, ela trabalhava em 3 turnos. No meu turno que eu estava, no meu horário, havia uma troca de turno. No meu horário havia uma troca. Quando eu tinha 1 hora que eu estava trabalhando, daí 1 hora começava uma troca de turno, Arthur. E eles tinham uma regra. Durante 1 mês, você podia atrasar 5 minutos. Se você atrasasse mais do que 5 minutos durante 1 mês, você perdia a cesta básica. Meu irmão, eu via pessoas descer do ônibus e sair catando cavaco. Eu fechava um portão eletrônico, ele fechava de cima para baixo. O cara jogava a mochila por cima e passava rolando igual o filme, debaixo do portão. E para ir correndo bater o cartão para não perder a cesta básica. Igual o Enem hoje. O Enem, é outra coisa que eu ia falar. Né? Então o Enem, que hora que são as provas? Às 13 horas. Eu já vi gente querer brigar com o porteiro de escola, mas eu cheguei 1 hora e 1 minuto. Ele falou, pois estava falando que é para fechar 1 hora, não 1 hora e 1 minuto, não. Entende? Mas e Deus? Você está entendendo que a gente prioriza? E o que Jesus fala em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Falta de disciplina, Arthur. Nós não damos a menor importância por esses momentos com Deus. Essa que é a verdade. Né? Aí, volto a dizer, né, os reformados têm suas falhas também nesse sentido, mas muitas vezes eu quero ir para a igreja para sentir a presença de Deus. Eu quero ir para a igreja para pular, para sapatear, rodopiar. Acho que Jesus deve pôr a mão na cara e falar assim, eu não estou no meio desse negócio, não. Eu nunca fiz isso. Eu estou forinha disso aí. Entendeu? Cadê a disciplina? Verdade. Tá entendendo? Uma coisa que o senhor já respondeu aqui, mas vou reforçar. Todas as nossas 24 horas devem ser um altar ao Senhor. Você falou, né, pastor? Não só as horas que passamos na igreja, mas no seu ver, qual que é a importância de irmos ao culto, orar em um dado momento, entre outras coisas? Isso é importante. Aquilo que eu já falei, né? Você falou que a gente já tocou, assim, de maneira indireta. Agora a pergunta direta aqui. O Novo Testamento fala, gente, da comunhão dos santos. Para falar a verdade, eu preciso de uma igreja para ser salvo? De jeito nenhum. Né? Mas o próprio Jesus estabeleceu a comunhão. É bom que se tenha comunhão. O que eu estou dizendo é o seguinte, não tem que ser no templo. Jesus diz assim, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Que seja debaixo da ponte, que seja na sua empresa que você trabalha na hora do almoço, sabe? Que seja numa praça de alimentação de um shopping, né? Qualquer lugar, tem 2 ou 3 no nome do Senhor, Ele está no meio deles. É uma promessa que eu fiz. Então eu posso ficar só em casa? Não. Em casa eu sou salvo também? Eu preciso da igreja para ser salvo? Não, mas a comunhão é importante, a gente precisa entender isso. Hebreus 10, 25 está escrito assim, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que se vê que vai se aproximando aquele dia. Não deve se deixar de congregar, tá? Então são 2 verdades. Aqui nós temos um paradoxo. Eu preciso da igreja para ser salvo? Não. Então eu posso ser um crente salvo dentro da minha casa? Sim. Vai ter gente que está dentro de casa que não vai à igreja e é salvo. E tem gente dentro da igreja que não é salvo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha, profetizar está à disposição de todos os crentes. Curar enfermos está à disposição de todos os crentes. Expulsar demônios está à disposição de todos os crentes. Mas é todo crente que profetiza? É todo crente que expulsa demônio? É todo crente que cura enfermo? Jesus fala assim, naquele dia muitos vão dizer, no teu nome eu profetizei. No teu nome eu curei enfermos. No teu nome eu expulsei demônios. Você fez no meu nome. Sim, tudo que você fez no meu nome. Mas eu nunca te conheci. Então o negócio não é a igreja. Está dentro da igreja, está dentro de um templo. Culto, qualquer lugar você cultua. Mas o outro lado desse paradoxo é, nós precisamos da comunhão dos santos. Nós precisamos da comunhão. Ok? Isso, a ceia é para celebrar. A comunhão com Deus é comunhão com os irmãos. Inclusive, a palavra comunhão é do grego koinonia. E o que é a comunhão? Ao pé da letra, comer juntos. Eu nunca posso dizer que eu tenho comunhão com você se eu não comi junto com você. Entendeu um dos propósitos da ceia? Sim. Estamos comendo junto, nem que for um pedacinho de pão e um cálicezinho. Mas estamos celebrando a comunhão, estamos comendo juntos. Que nem era assim, era um banquete, né? Por isso que era a comunhão. Ok? Então eu não posso dizer, eu preciso da igreja, do culto para ser salvo? Não. Mas é importante a comunhão do santo, tem que ter esse equilíbrio. Ok? Eu diria que a comunhão com os irmãos, no caso, ela seria um critério ali para a gente desenvolver, talvez, a perseverança? Muita coisa, edificação mútua.
Né? O que a palavra fala? Que nós temos que admoestar uns aos outros. A palavra fala que o mais forte tem que suportar o mais fraco, tem que dar suporte para o mais fraco. Agora você na sua casa e eu na minha, como é que vai acontecer? Você entendeu como é que é isso? Então temos que dar suporte um para o outro. Tem muita coisa que fala que eu na minha casa eu não consigo praticar. Entendeu? Eu só posso praticar se eu estiver perto do outro irmão. Orai uns pelos outros, Tiago capítulo 5, que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Como é que nós vamos orar uns pelos outros se eu estou na minha casa e você está na sua? Então tem muita coisa que mostra a comunhão dos santos, tá? Inclusive eu quero te pedir licença aqui. Querido, está acontecendo agora, nós estamos vivendo o momento da pandemia, né, o Covid-19. Estamos vivendo agora aqui no Brasil a flexibilização, as coisas estão abrindo, sobretudo aqui em Minas Gerais e ainda mais forte na grande BH. E uma realidade, Arthur, que nós temos que preparar, que muitas pessoas acostumaram a assistir os cultos da sua casa. Isso tem alguma coisa errada? Não, eu estou falando, a gente não precisa de igreja para ser salvo. Não é isso? Então, uma realidade que muitas igrejas vão enfrentar, quando flexibilizar, que abrir mesmo, muita gente acostumou a ficar em casa. Né? E as igrejas agora estão disponibilizando seus cultos de forma online. Né? De forma virtual, estão disponibilizando. Daqui da minha casa mesmo eu acompanho. É pecado? Não. Tem alguma coisa errada? Não. Mas lembre-se, é necessária a comunhão dos santos. É uma realidade que nós temos que preparar. Mas a comunhão com os santos, a comunhão dos santos é importante. Lembrei desse detalhezinho agora. Muito bom. Pastor, agora uma pergunta referente ao nosso tema, né? Eu vi isso em alguns lugares, né, que chamam a disciplina espiritual como meios da graça. A gente aprendeu que graça é favor não merecido. Por que a gente chama de meios da graça? É errado? Não, de uma certa maneira não. De uma certa maneira não. Lembra que nós estamos falando de disciplina? Sim. Favor não merecido. Você não merecia, Deus te salvou. Né? Agora, por que nós falamos meios da graça? Porque exige também uma disciplina. Eu falei no primeiro programa, depois eu corrigi essa palavra exige, eu falei que é necessário, é uma coisa que é necessária. Né? Então, deixando claro, repetindo o que eu falei no primeiro programa, não são meios para eu me apropriar da graça. Né? Não tem nada que eu venha fazer que vai fazer com que eu mereça a salvação. E uma vez salvo, não tem nada que eu venha fazer que vai fazer com que eu perca essa salvação. Então não é pela minha obra. Se fosse pelas obras, eu preguei isso no domingo passado, né? Ou quarta, se não me falar. O quarta agora ou domingo. Foi uma mensagem recente agora. Que nem Abraão e nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, seriam salvos. Porque deixaram coisas maravilhosas. Mas como esses homens erraram? Como eles cometeram erros? Entende? Então, não é pela obra. E Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas como o assunto é crescimento, amadurecimento espiritual, e que está intimamente ligado com a disciplina espiritual, os meios da graça são meios para eu me apropriar ou para eu colocar em prática essa disciplina. Então tem alguns meios, né? Então se você quer emagrecer, por exemplo, você falou da disciplina militar, mas se você quer emagrecer, tem uma disciplina. Então eu quero emagrecer. Quais são os meios para eu emagrecer? Existe uma disciplina. E eu tenho que colocar essa disciplina em prática. Então os meios da graça, nesse sentido, não é errado, porque você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer sacrifício nenhum. E aí o que eu tenho que entender? Talvez até seja uma pergunta que você vai ter mais adiante. A disciplina é para mim. Deus não precisa dela. Ele já me salvou e fez a parte dela. Aí aquilo que eu falei, eu quero pessoalmente crescer, espiritualmente eu quero crescer, e eu quero ser útil no reino de Deus, aí existem alguns meios que é até a própria graça que traz. A Bíblia vai dizer que é Ele que realiza em vós, tanto querer como efetuar. Isso fala de salvação, né? Mas eu agora, depois desse programa, me deu uma vontade, eu vou separar um horário para ler a Bíblia todos os dias e para orar todos os dias. Ele realiza em vós, tanto querer como efetuar. Entende? Está falando diretamente da salvação. Mas as coisas da disciplina. Então eu tenho meios para colocar
essa graça para funcionar na minha vida e na vida dos outros, para eu ser um instrumento de Deus, tá? Não é para eu ser salvo, isso precisa ser claro. É uma disciplina para mim, pessoal. Então quando a gente escuta aquela vozinha falando lá no fundo assim, nossa, tem tanto tempo que eu não oro, tem tanto tempo que eu não jejuo. Isso aí. É Deus realizando em você o querer. E na hora que você pratica, ele realiza o efetuar também. Muito bom, pastor. Pastor, chegamos no final desse segundo programa, acredito que vai ter o 3. Né? Vai ter o 3? É isso aí. Gente, falar obrigado. Das coisas de Deus é muito bom, né? Doido. É muito bom. É isso aí. Gente, obrigado. Acompanhe o próximo programa, pastor. Então, gente, eu também deixo meus agradecimentos e sempre no finalzinho, né? Deixa não, querido. Não deixe de se inscrever, você que não é inscrito. Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de deixar o seu comentário, suas perguntas, dúvidas, sugestões. E compartilhe também os nossos vídeos com aquelas pessoas que, como você, precisa ser edificado. Tem pessoas no seu convívio que precisam ser edificadas também. Então compartilhe os nossos links com essas pessoas, ok? Mais uma vez, como sempre, um beijo no seu coração. Graças a Deus, até o próximo programa.